Caixa Preta do Vaticano já foi aberta em outras oportunidades no cinema. Foi em Dois Papas, indicado ao Oscar, foi na comédia italiana Habemus Papa. Mas Conclave ganhou uma notoriedade, talvez porque ele introduza elementos de mistério dentro de sua trama que aborda o processo de seleção de um novo Papa. Para mim, é um bom filme, mas jamais para ser indicado a todos os Oscars para os quais ele foi indicado, salvo trilha sonora ou mesmo o melhor ator. Mas eu vou contar para vocês em detalhes o motivo. O roteiro conta a história do cardeal Lawrence, que, como a grande maioria dos religiosos protagonistas no cinema, está atravessando um processo de questionamento da sua fé. Com a morte do Papa anterior, de quem era muito amigo, ele recebe a missão de presidir o conclave, o processo de eleição do novo Papa. E à medida que esse processo se afunila em uma espécie de Big Brother, no qual, a cada nova virada da trama, um cardeal é eliminado por um motivo qualquer, ele começa a descobrir que o Papa anterior havia planejado algo muito maior do que ele seria capaz de compreender a princípio. A favor do filme está o conceito de sequestro dos cardeais no interior da Capela Sistina, uma sensação que nós espectadores também experimentamos, já que praticamente passamos toda a narrativa no interior dos cômodos nos quais acontecem os eventos relacionados ao processo eleitoral. Seja um momento corriqueiro, como um almoço de cardeais, seja no momento da votação propriamente dita. Nós estamos confinados, literalmente confinados. E não é à toa que eu usei a minha analogia de Big Brother. A sensação é exatamente essa, de que nós não conhecemos o que está acontecendo no mundo de fora, até que o mundo de fora invada o mundo de dentro. Nós só podemos especular o que está acontecendo na Praça de São Pedro, onde estão reunidos os fiéis, aguardando a fumaça branca anunciar um novo cardeal. Nós só podemos também imaginar os ânimos de quem está lá fora, enquanto avizinha-se uma ameaça terrorista. Nós só podemos imaginar o que os jornais estão falando a respeito, porque a nossa percepção da experiência está toda contida através do olhar do cardeal Lawrence, que não pode sair de onde está. Mas o que eu acho que mais atrai o espectador é essa sensação de que a cada 10 minutos você descobre uma nova informação, você descobre um novo podre associado a um religioso, um podre este que ele não tem coragem, às vezes, nem de revelar em uma confissão. E essa narrativa que vai acelerando a cada nova descoberta, vai desmascarando esses personagens e cria uma sensação de suspense até do que vai acontecer em seguida, acaba transformando um filme que poderia muito bem ser maçante em uma espécie de thriller, acentuado também pela direção e, sobretudo, pela trilha sonora de Volker Bertelmann, que na minha modesta opinião é a melhor trilha sonora do ano, e por favor deem logo o Oscar para esse rapaz que havia feito a trilha sonora do filme anterior do diretor Edward Berger, Nada de Novo no Front, pelo qual também ganhou o Oscar na categoria. A trilha sonora é implacável e ela martela na cabeça do espectador, talvez da mesma maneira que as descobertas martelam na cabeça do cardeal Lawrence. Descobertas estas que ele não pode revelar, porque isso pode impingir a própria atuação dele como presidente do conclave. Então ele precisa encontrar um meio de torná-las público e talvez assim procurar uma justiça naquela votação. Ou ao menos levar ao pé da letra a ideia de que o Papa anterior era capaz de pensar 8 jogadas à sua frente. Um conceito que, confesso, funciona só no cinema, funciona só em roteiros iguais a esse, porque na prática é como se todas as peças se encaixassem e a vontade do Papa já falecido fosse exercida dentro de circunstâncias das quais ele não teria mais o controle, quase como se ele soubesse como cada uma daquelas pessoas fosse agir. Afinal de contas, ele era um exímio jogador de xadrez, não é mesmo? E isso é uma das coisas que Conclave me frustra, é que acaba tornando tudo muito previsível dentro de uma ideia de mistério. Rola uma previsibilidade misturada também com o fato de que algumas das revelações soam-me muito perigosas quando analisadas friamente, como associando um escândalo sexual ao cardeal africano e fazendo assim, portanto, uma relação entre este continente, já que cada um dos papas representa um continente, uma região específica,
com aquele crime que ele cometeu. E eu também gosto da atuação de Ralph Fiennes, com um personagem que é críptico, enigmático, circunspecto, muito fechado dentro de si próprio e enxergado pelos seus pares como se fosse um sujeito tedioso, como se fosse apenas um burocrata dentro da igreja. E essa atuação é reforçada pela maneira com que o ator respira, com que o ator expressa essa ansiedade, essa angústia que tem dentro de si, seja através de choro, um choro às vezes incontrolável, seja através dessa própria respiração ofegante, não regular, e que acaba ditando, juntamente com a trilha sonora, o andar da narrativa. Mas muito embora eu goste muito da trilha sonora e da atuação, e sei que elas ajudam a conferir aquilo porque Conclave será lembrado, que é essa sensação constante de tensão, eu acho o filme uma engenhoca bem esquisita. Na minha opinião, é como se o diretor Edward Berger forçasse a tensão, em vez de deixá-la brotar naturalmente, o que acontece apenas quando ele simplifica suas escolhas, como quando deixa a câmera estática e apenas assiste aqueles dois atores que estão em cena, transformando para nós um momento que parecia pueril em uma troca de farpas utilizando aquela linguagem típica da religiosidade, uma linguagem que não parece tão acusatória, não parece tão intensa, mas mesmo assim nós conseguimos perceber o que ela esconde entre cada vírgula, entre cada sinal de pontuação. Essas decisões que conferem simplicidade ao filme, para mim, são as melhores do que quando o diretor simplesmente tenta construir uma cena muito acachapante para chamar a nossa atenção e isso não funciona. Como quando ocorre, por exemplo, as reiteradas votações para o conclave, e até pelo caráter ritualístico de uma tradição anacrônica em que cardeais homens se trancafiam dentro da Capela Sistina para decidir quem será o novo líder da Igreja Católica, enquanto as mulheres ficam separadas cozinhando para esses homens e não compartilhando os mesmos espaços que eles compartilham, ou em que 2 ou 3 ajudantes são necessários para vesti-los com aquela pomposa indumentária que eles utilizam, falta a direção, senso de humor. Falta a direção enxergar o ridículo de toda essa situação. Tem uma cena, eu até vi um crítico escrevendo sobre isso, que mostra diversos cardeais do lado de fora no pátio, todos eles segurando sombrinhas ou guarda-chuva branco, e ele menciona sobre a grande fotografia dessa cena sem explicar por que essa fotografia é tão boa assim. E a única coisa que eu percebi nesse momento é o desejo de sorrir. Eu achei engraçado ver aqueles cogumelos humanos praticamente. Achei bobo, achei tolo a gente perceber que essa instituição milenar continua presa nas mesmas tradições de outrora, enquanto realiza maquinações políticas que sempre existiram dentro da sociedade, alianças, perseguições, até uma grande surpresa, uma grande reviravolta que a gente sabe que só funciona no mundo da ficção, jamais funcionaria no mundo da realidade. Conclave pode até ter enganado muitos votantes do Oscar, mas a mim não engana tanto. Acho uma trilha sonora exemplar, acho uma atuação protagonista exemplar, acho um bom e envolvente filme e para ele eu dou 3 estrelas em 5. E antes que você participe de um conclave para me eleger como seu próximo Papa, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos da semana e comenta aqui abaixo o que você achou de Conclave.